Olá a todas, todos e todos, bem-vindos a mais um episódio, o 27º já, dos Diálogos Despatologizantes, que é o podcast do Movimento do Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. E hoje o nosso tema é neoliberalismo escolar e a falácia das competências socioemocionais. Eu sou Maria Aparecida Moisés, professora titular de pediatria na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e militante do Despatologiza. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Juliana Mordente sobre as consequências do neoliberalismo sobre a educação e suas invencionices como as competências socioemocionais. Juliana é psicóloga e pedagoga. Recentemente, ela se tornou professora adjunta da Psicologia Educacional na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e era, até pouco tempo, professora adjunta na Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Juliana também é doutora e mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisando já desde o seu início da carreira acadêmica, o neoliberalismo escolar e educação democrática. Também é especialista em educação transformadora pela PUC do Rio Grande do Sul e é comunicadora no perfil bastante conhecido já, Andanças Educativas, @Andanças Educativas. Obrigada pela sua disponibilidade, Juliana, em estar aqui com a gente, conversando sobre um tema tão importante. Eu acho que você podia começar explicando para a gente o que é esse tão falado neoliberalismo. Tá? Então, olá a todas, todos e todes. Eu queria primeiro só agradecer sido imensamente o convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui. Né? Eu fico emocionada de estar com você, que é uma grande referência. E também quero agradecer todo mundo que participa do Despatologiza. E como eu te falei, né, eu fico especialmente feliz porque eu realmente sou uma ouvinte assídua do Diálogos Despatologizantes. Eu não apenas escuto sempre, como eu indico todo semestre para os meus alunos. Então, para mim é muito especial poder participar de um podcast que realmente faz parte da minha vida, da minha rotina, das minhas pesquisas, e que eu estou sempre aprendendo muito. Mas, bom, né, acho que a gente pode começar pela sua proposta, né, do que seria o neoliberalismo. E a gente pode também começar entendendo que o neoliberalismo ele é esse fenômeno complexo, multifacetado, e que pode apresentar diversas definições e caminhos. Seria um modo de existência do nosso capitalismo contemporâneo. E a minha proposta, então, né, é a gente pensar os efeitos disso no âmbito escolar. Mas antes, só para a gente contextualizar, o neoliberalismo ele apresenta como algumas promessas. Promessas como a promoção de livre mercado, livre concorrência, redução do estado de bem-estar social, né, ou estado mínimo, desregulamentação total. Mas, na prática, a gente não vê a eliminação do Estado e do papel dele na sociedade. Mas a gente vê uma transformação dessa atuação, só que comprometida com os interesses do mercado. E aí a gente tem como principais efeitos desigualdade econômica e social, concentração de riqueza, política de expropriação da soberania popular, precarização das condições de trabalho, aumento da exploração, diminuição do direito dos trabalhadores, e a lista é longa, né? Fragmentação social, privatização dos nossos bens e serviços públicos, intervenção das grandes corporações sobre as políticas governamentais. Mas, para além de uma perspectiva econômica ali, estrito senso, né, para além de um sistema de acumulação, eu, particularmente, na minha pesquisa, eu trago uma perspectiva do neoliberalismo como um sistema de poder e de dominação complexo. E aí eu coloco ênfase no neoliberalismo a partir de uma produção de uma nova sociabilidade. O que eu quero dizer com isso, né? Seguindo o caminho do Laval, principalmente no livro Escola Não é uma Empresa, que é meu livro de cabeceira, o Laval ele vai considerar o neoliberalismo uma racionalidade do capital.
que é isso? É um modo de subjetivação que vai produzir determinadas formas da gente ser, estar e experienciar o mundo. Então, é o neoliberalismo como uma organização das nossas vidas, das nossas subjetividades, da nossa educação, da saúde, da cultura, dos nossos relacionamentos, dos nossos valores. Tudo isso, todas essas esferas passam a ser regidas pelas lógicas do mercado. E aí, essa racionalidade, né, como eu estou falando, essa produção de subjetividade, esse modo de operar a vida, esse modo de governar quem somos, ele vai se ancorar em alguns princípios que seriam essas lógicas de uma responsabilidade individual pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, produtividade, competitividade, chegando nessa figura máxima que a gente tem hoje, que é o empreendedor de si. Então, a gente está falando aqui de um projeto. Até mais o produtivismo do que a produtividade, né? Sim. É mais o produtivismo mesmo, que é aquela coisa alienada. Né? Exato. E que está ancorado em subjetividades submissas, conformadas. Né? A gente está falando aqui de um novo dispositivo de controle e de sujeição. Então, de forma resumida, a gente poderia colocar o neoliberalismo assim. E aí a minha pergunta é como esse neoliberalismo ele vai operar no campo da educação, né, que nos diz respeito aqui, quais são os efeitos dele. Juliana, eu posso seguir. Pode seguir. Vai seguindo e a gente vai conversando. Então tá, você me interrompe porque esse assunto me afeta muito, eu vou me empolgando, mas assim que é bom. Quando a gente pode se afetar, se indignar e colocar esses afetos em movimento, né? Ainda mais hoje que a gente vai falar de competências socioemocionais. Não nos afeta, não dá para a gente... Né? A gente Exato. Não é neutro e nem pretende ser. Exato. Mas, bom, então, como é que esse neoliberalismo ele vai operar no campo da educação? Né? Esse termo, neoliberalismo escolar, que eu estou utilizando também do Laval, ele organiza, de forma breve, uma perspectiva das escolas como empresas, os estudantes são vistos como clientes, como consumidores, e os professores como prestadores de serviço. Então, a educação ela vai ser tratada como uma mercadoria. E a escola ela vai adotar o modelo da empresa privada como se fosse a nossa grande referência de modelo educacional a ser seguido. Então, a gente tem esse horizonte da escola a partir dessa perspectiva, como eu falei, da meritocracia, da competitividade, dos empreendedores de si, que serão esses sujeitos adaptados a um mercado de trabalho extremamente precarizado. Então, a gente vê uma perda progressiva da autonomia da escola em relação a esse ideal normativo empresarial. E essa educação neoliberal, ela é uma educação que ela é alinhada e controlada pelo interesse privado, só que com uma fachada de inovação e modernização. Então, muitas vezes a gente escuta, né, essa ideia de educação inovadora, de tecnologias e modernização. Só que, no nosso contexto aqui brasileiro, né, de capitalismo dependente, a escola ela não está apresentada, de fato, a serviço de uma inovação tecnológica. Né? A gente vive, né, um contexto de produção de commodities e no território brasileiro, né, e no sul global de modo geral, o que a gente tem visto, na verdade, é uma descomplexificação da educação. É um sucateamento da educação que é destinada à classe trabalhadora. É um esvaziamento do conhecimento histórico, do conhecimento científico, do conhecimento cultural sem precedentes. A demanda que tem hoje para o Brasil é de uma educação utilitarista e socioemocionalmente docilizada. Acho que um bom exemplo prático já concreto disso é em São Paulo, com Tarcísio de Freitas, um governador que quer privatizar as universidades estaduais, públicas, né, que são referência não só no Brasil, mas no mundo, mas ele quer privatizar USP, Unicamp e Unesp, e sucateando de vez a educação, e agora, na sua invencionice tecnológica, porque não é inovação, né, é usar um software
lógico que vendido pelo seu secretário de educação, o secretário de deseducação, né? Corrige as provas. O professor não precisa corrigir. Lógico que isso vai ser em escolas para pretos, pobres e periféricos. Né? Nas escolas mais centrais não será assim, né? E imagine isso nas escolas privadas, jamais, né? Mas não é inovação, né? É uma invencionice para destruir de vez, sucatear a educação, bem dentro do projeto fascista dele, né? Ele é como dizem, é um fascista que sabe usar garfo e faca, sabe usar talheres. Né? Mas esse é o governador de São Paulo e que isso vai ser espalhado. E o mais perverso desse projeto do Tarcísio é que o discurso anunciado é que isso vai aliviar o trabalho dos professores, vai aliviar a sobrecarga dos professores. Vai melhorar a educação. Vai melhorar. Então, ainda tem uma perversidade na proposta, que é, ao invés de a gente investir, né, em pagamento do piso salarial, entrada por concurso, infraestrutura da escola, né, em direitos básicos dos trabalhadores e dos professores, diz que, então, que a gente vai melhorar colocando uma inteligência artificial de uma empresa privada para corrigir os trabalhos, como se a educação fosse apenas sobre erro e acerto, né? E não fosse sobre a construção do pensamento do estudante para chegar àquela conclusão, os caminhos que ele seguiu. Então, assim, é um nível de ataque muito perverso, né? Porque vem com essa fachada de melhoria, de alívio de sobrecarga. E o erro é o grande defeito, né? Quando, na verdade, a gente aprende errando. Exato. Se você sempre acerta, você não aprende, né? Então, mas aí deixa de ser todo um processo mesmo em que a correção da prova, a avaliação da prova, é uma avaliação pedagógica para definir as próximas etapas, né? Sim. Mas isso realmente é para ser sucateado e destruído. Sim. E é isso, assim, e seguindo nesse caminho, né, tem muitas formas de a gente pensar o neoliberalismo escolar, mas eu acho que tem duas estratégias que são importantes da gente conseguir delinear, porque se a gente não entende como esse fenômeno está operando, a gente não consegue se organizar para enfrentá-lo. Então, eu tendo a organizar assim, dois caminhos, né, tem muitos deles, mas assim, dois caminhos principais que a gente pode enxergar esse fenômeno, né, visibilizar ele. Um primeiro caminho é esse, né? É o da mercantilização da educação. É, de fato, a gente transformar a educação numa mercadoria, a gente pegar algo que era um direito social e tornar um serviço oferecido, vendido, consumido. E aí, aqui nesse caminho, eu estou falando do papel das corporações, das empresas, dos fundos de investimento que estão buscando lucro direto com a comercialização da educação, né? Esses acordos com a Secretaria de Educação, que vai ter muitas possibilidades. Comercialização de material pedagógico, compra e venda de livro didático, apostila, curso de formação docente, venda de consultoria, preparação para os testes padronizados, para as plataformas de trabalho, venda de tecnologia educacional, enfim, compra e venda de escola, até abertura de capital na Bolsa de Valores, né? Então, a gente tem, por um lado, o caminho desses conglomerados educacionais determinando os rumos pedagógicos, os currículos, as avaliações, sempre com esse mesmo discurso de modernização, de inovação, de eficiência, de gestão de resultados. Tanto que vários conglomerados que antes atuavam no setor de bebida, de fast food, de setor agrícola, agora passam a ver também a educação como mais um setor lucrativo. E a educação está virando um player no mercado financeiro. Então, a gente tem esse caminho, né, que é o caminho do lucro direto. Mas a gente tem esse outro caminho, que é onde eu tenho me dedicado principalmente, que é o caminho da formação subjetiva, que é o caminho do controle das subjetividades. Porque hoje a maior mercadoria dos empresários não é necessariamente o lucro com apostila, com venda de escola, com acordo de secretaria. A mercadoria mais valiosa dos nossos tempos são as nossas subjetividades. É o fato da escola se tornar uma fabricação de modos de ser, de pensar, de sentir, de existir, que sejam funcionais a esse projeto neoliberal. Então, a gente está falando aqui... Desculpa, Juliana, mas aí não é modus de pensar. É um modo, um pensamento. Né? É uma linguagem. E não tem desenvolvimento, tem o comportamento, quer dizer, é padronizar, normatizar para corpos, mentes e almas dóceis. Que, na verdade, é esse o grande
projeto e horizonte, né? Exato. E aí... Você acaba com todo o questionamento e silencia todos os conflitos. Está tudo ótimo, tudo funcionando perfeitamente. Exato. E aí que as competências socioemocionais elas vão entrar com um papel central. É justamente nessa fabricação desse modo, né, único, homogêneo, hegemônico de ser, que as competências socioemocionais elas encontraram um terreno muito fértil e que tem ganhado cada vez mais destaque no cenário da educação. Porque a gente está falando de... Explica o que seriam essas invencionices, né? Sim. Mas essa invencionice das competências. Sim. O que a gente está vendo, né, nesse cenário são programas de educação socioemocional produzido por grandes conglomerados de educação, inclusive produzido por grandes bilionários da educação, dentre eles o Jorge Paulo Lemann foi um dos pioneiros, mas a gente tem Fundação Ayrton Senna, dentre tantas outras possibilidades, que produzem esses programas de educação socioemocional e apresentam eles como uma solução inovadora para os desafios contemporâneos. Então, existe uma demanda real, que é uma demanda da escola, de poder tratar nossos afetos e nossas emoções. Então, a argumentação, a lacuna que eles pegam, é uma lacuna real. A gente quer uma educação que não seja só conteudista. A gente quer uma educação que também fale de afetos, de emoções, de sentimentos. Só que, diante dessa lacuna, eles apresentam um modo, e o modo de tratar as emoções e os sentimentos. Então, o que eu estou chamando de competências socioemocionais é justamente essas perspectivas de trabalho com empatia, autocontrole, resiliência, protagonismo, gestão emocional, que são competências e habilidades que são apresentadas como se fosse a solução, mas que são esvaziadas de qualquer potência crítica ou transformadora. Porque a gente não está falando aqui de uma dimensão socioemocional, que ela vai ser tratada como uma prática de cuidado, né? A gente está falando aqui de um pacote de competências que precisam ser desenvolvidas para garantir performance, para garantir o produtividade, para garantir adaptação ao mundo de trabalho e ao mercado de trabalho precarizado. E esses programas vão vender a educação socioemocional como neutra, como a gente não é nem de esquerda nem de direita, a gente está preocupado exclusivamente com o desempenho dos alunos. Só que essas competências não são elementos neutros do desenvolvimento humano. Só nós assumimos que fazemos política, né? Como se todo ato humano não fosse político. Tanto a neutralidade como a objetividade são promessas irrealizáveis. Mas eles que fazem essas propostas dizem que são neutros e que nós somos políticos. Na verdade, essa pretensa neutralidade, o discurso de ser neutro, é um tremendo ato político, né? E sempre é a defesa do ideário e das políticas dominantes, né? É sempre quem está mantendo o poder que se diz neutro. Exato. A gente que assume o político. Tanto que a gente está falando aqui de uma nova forma de apassivamento, né? E isso é uma estratégia muito rebuscada de dominação de classe, porque é um discurso que é vendido como neutro, como uma inovação, e ele vem justamente para anestesiar o desconforto, para apaziguar a revolta, para neutralizar a crítica e os nossos movimentos de contestação. Porque o objetivo é que o sujeito se adapte. Se ele falhou, é que a culpa foi dele, porque ele não desenvolveu as suas competências o suficiente. E a gente não está falando aqui de uma busca para desmantelar um sistema desigual. A gente silencia o fracasso de todo um sistema de garantia de direitos, silencia a desigualdade social em curso, silencia o racismo, silencia a misoginia estrutural, e a culpa pelo insucesso, pelo fracasso, recai sobre um sujeito que não foi resiliente o suficiente, que não foi proativo o suficiente, que não foi criativo o suficiente. Então, é uma pedagogia do conformismo, que ensina a suportar, que ensina a se adaptar, que ensina a performar, e não a transformar, a resistir, a lutar.
Então, a gente está assistindo à transformação dos nossos afetos em mercadoria. As emoções, elas são aqui tratadas como objetos manipuláveis, treináveis, lucrativos. E aí, você falou dos corpos dóceis, né? Porque a gente tem uma perspectiva de que os corpos dóceis são aqueles corpos passivos, obedientes, enfileirados. Mas o que a gente está falando hoje são corpos dóceis, só que adaptados aos novos valores contemporâneos. Então, são corpos dóceis criativos, corpos dóceis autênticos, empáticos, comunicativos, resilientes. Então, esses elementos que parecem, né, grandes novidades, eles são uma outra forma de docilização também. Eles são um projeto para a gente aceitar a precarização e a inconstância desse mundo com muita competência, com muita resiliência, com muita adaptabilidade, de preferência sorrindo até. Então, Sim. é isso. Não, pode falar. Então é isso, né? A gente está vendo essa tentativa de tratar emoções e sentimentos a partir de noções fechadas, categorias pré-formatadas. Então a gente vai padronizar a raiva, a tristeza, a alegria. E o que eu falo né? Esses programas eles são confeccionados e são vendidos Brasil afora para secretarias. Cada escola vai, né, comprar ali a sua apostila de como tratar a tristeza, a alegria, a raiva, a emoção. Só que quando a gente vai falar de tristeza... Você vai estar, na verdade, abolindo emoções. Né? Quer dizer, se você padroniza, você só pode ter esta emoção, este afeto, na verdade, você aboliu afetos, emoções e a própria vida. Né? E você falando, me vem muito a imagem de que quer dizer, você leva ao limite aqueles que não se adaptam. Digamos que isso já seria uma triagem para quem vai ser encaminhado para uma substância psicoativa. Né? Não deu jeito mesmo, então agora a gente vai ter que submeter aqueles que não se assujeitam, a gente submete quimicamente, né? Levado a um extremo isso, né? Quer dizer, você deixa de ter, a não ser na elite, né? Que aí isso não vai, logicamente, se aplicar para 1% da população, que vão ser os controladores do projeto, né? Você vai eliminar conflitos e questionamentos. Né? Portanto, você elimina utopia, você elimina qualquer sonho de outros mundos possíveis, outros futuros possíveis. Não existe isso, porque não tem nem questionamento, todos somos conformados, né? Adaptados. Né? Aqueles que não vão mesmo, que são disfuncionais ao extremo, você dá uma risperidona, uma ritalina, e aí você acalma e tudo segue rodando, né? E também com lucro, muito lucro. Né? A vida, lembrando que tanto o neoliberalismo como a patologização e a medicamentalização são instrumentos de controle das pessoas, de assujeitamento e de muito dinheiro. Muito dinheiro rolando, né? O projeto do biopoder não veio passear, ele veio de verdade. Né? O neoliberalismo escolar ele caminha de mãos dadas com a medicalização. Exatamente. A medicalização ela é um dispositivo exatamente que vai atuar diretamente na gestão dos desviantes, dos fracassados, de todos aqueles que não atendem ao modelo escolar produtivo. Então, a patologização ela vai capturar exatamente os alunos que não se adaptam a esse modelo e que vão ser, como você colocou, traduzidos em diagnósticos, em transtornos, em disfunções individuais. Então, ambos os processos, né, tanto o neoliberalismo escolar quanto a medicalização, a patologização, desloca o foco das questões estruturais e coletivas, como desigualdade social, racismo, precarização do trabalho docente, políticas públicas insuficientes, para uma responsabilização dos sujeitos. Ambos os processos, o neoliberalismo escolar e a medicalização, eles partem de uma mesma matriz de racionalidade.
que é você recusar problematizar determinantes sociais, culturais, históricos, institucionais que atravessam a experiência escolar para culpabilizar o indivíduo pelo seu fracasso. Então, são processos que vão se retroalimentar, né? Quanto mais a escola se organiza por metas, por ranqueamento, por avaliação de desempenho, por eficácia, menos ela consegue operar como um espaço de construção coletiva, de cuidado, de produção de sentido, de acolhimento das singularidades. E quanto mais ela falha em cumprir esse papel, mais cresce a demanda por respostas rápidas, simplistas e violentas que recaem sobre os sujeitos, como é o caso da patologização. Por isso que, né, eu falo que essas lutas elas caminham juntas, porque pensar criticamente essa relação é fundamental para a gente resistir a essas lógicas e para recolocar no centro do debate educacional questões éticas, políticas e coletivas que deveriam estruturar qualquer projeto de escola pública, democrática e emancipadora. Na verdade, é a mesma luta, né? É uma luta só, com diferentes facetas, mas que todas se complementam. E ou a gente entende isso, ou a gente fica brigando num pedacinho pequeno e sendo dizimado, né? Mas eu acho que é uma luta só. Isso, E aí, nesse sentido, eu acho que as competências socioemocionais, elas vêm como esse caminho que desloca o fato dos nossos afetos, eles não serem entidades que brotam na nossa cabeça, né? A tristeza, a alegria, igual naquele filme, o Divertidamente, que tem as emoções ali que habitam, né, aquela ilustração. Os nossos afetos, eles são mediados por projetos políticos mais amplos. Então, eu não posso tratar a tristeza de uma criança que não tem o que comer com resiliência. E essa tristeza não vai ser tratada da mesma forma, com o mesmo material e apostila, de uma criança que está triste porque não vai poder ir para a Disney esse ano. Então, como é que eu vou falar dessa tristeza dessa criança que está com fome sem falar da dimensão política desse afeto? Sem falar das relações que produzem a nossa realidade, os contextos, né, os projetos de sociedade, as políticas públicas. Como é que eu vou falar desses sentimentos e emoções como uma abstração, desconectadas do seu terreno de produção? E uma coisa também... Não existe... O afeto é exatamente algo vivo, né? Imprevisível, irregular, né? E que tem contexto. Ele não é algo autônomo, né? Um sistema nervoso autônomo, né? Que é produzido pelos neurotransmissores, né? É o contrário, né? Os neurotransmissores são liberados pelos afetos, mas não são eles que nos fazem sentir a tristeza ou alegria, é o contrário, né? Quando eu fico alegre, eu libero um tipo de neurotransmissor, né? Mas é invertido, é colocado como se nós fôssemos todos definidos, não tem mesmo subjetividade, não existe sujeito, não existe história nem cultura, existem neurotransmissores, né? Simples assim, né? E aí você realmente... o controle é muito mais... Se você atinge isso, o controle é muito mais potente e eficaz, né? E tudo permanece como está, com mudanças pequenas, que são as invencionices, né? Então, por exemplo, você coloca uma inteligência artificial para corrigir uma redação, como um grande avanço e uma política voltada para a população mais vulnerável, quando, na verdade, você está, mais uma vez, sacaneando ainda mais essa população, destruindo direitos, né? Porque acho que uma coisa importante da gente lembrar é que todo esse terreno que a gente está falando, né, ele está alicerçado na destruição de direitos. Não existe direitos. Nem no mundo, no terreno da patologização, nem no neoliberalismo. Quer dizer, o famoso empreendedorismo, o empreendedor de si mesmo, é um cara sem direitos. Ele não tem nenhuma garantia de direito, né? E ele contribui para isso, inclusive, com toda a questão de toda essa luta contra impostos, né? Como se os impostos não fossem o que financiassem. Está certo que é
uma desigualdade enorme nos impostos, né? E isso é mantido, por exemplo, agora, atualmente, pelo nosso Congresso, e com um grande apoio de como é feito toda a veiculação pela imprensa, como se fosse aumentar os impostos. Não é o meu imposto que vai aumentar, aliás, eu pago, né? Todos nós que recebemos olerites pagamos antes até. Né? E não é esse imposto que vai aumentar, não é para essas pessoas, é para quem não paga, né? E que ganha. Né? Sim. Mas isso é divulgado, quer dizer, tem todo é um projeto estrutural mesmo, né? Em que a mídia, por exemplo, tem um papel fundamental. O famoso partido da imprensa golpista está toda, né? Divulgando isso como se fosse um absurdo, aumentar impostos, como se fosse bom botar essa correção de provas na... Quer dizer, é um projeto, sim, né? Isso a gente tem que ter bem nítido, até para a gente poder enfrentar. Exato. Porque é isso, né? É interessante que o trabalhador não se reconheça mais como trabalhador e se reconheça como empreendedor, exatamente por isso, né? Porque classe trabalhadora pressupõe direitos, pressupõe férias, pressupõe 13º, e o empreendedor de si, um parceiro, não precisa nada disso. Então, é uma forma extremamente lucrativa de desresponsabilizar o Estado e as empresas pelo direito dos trabalhadores, nessa perspectiva do cada um por si. Não à toa, a gente vê o iFood produzindo materiais para orientar os professores no novo ensino médio. Aí você pergunta, o que uma empresa que explora os seus parceiros, que não paga direitos trabalhistas, que lucra com a superexploração, com a escolarização precária, o que significa uma empresa como essa apoiando a confecção de materiais didáticos para as redes estaduais? Isso faz parte de uma perspectiva maior de desmantelamento de direitos, como, né, você colocou, que é fundamental. E a gente está falando também de um projeto, né, e a gente tem acompanhado cada vez mais, de um projeto que não só adoece, como mata também. O neoliberalismo escolar também mata. A gente viu o caso agora da professora Silvaneide, que foi chamada para uma reunião na escola para ser cobrada por metas de uma plataforma digital que foi comprada pelo governo, e a professora teve um mal súbito e morreu dentro da escola. A gente está vendo o retrato de uma educação gerida sob a lógica empresarial, de um modelo do Ratinho Júnior, do Tarcísio, de tantos outros também. De um modelo que transforma, e do Camilo Santana também, que hoje saiu dizendo que quer incentivar os professores através de prêmios, né, o Prêmio Nacional de Educação. Enfim, a gente está falando de um modelo que transforma o direito à educação em um produto e os professores em operadores de metas. E aí as relações humanas elas vão ser sufocadas por planilhas, o tempo de escuta vai ser substituído por uma lógica de entrega de resultado, e a escola, que deveria ser um lugar de encontro, de criação, ela vira um campo de adoecimento. E se você não entrega os resultados, você tem que assumir a responsabilidade por isso e dar um jeito, que muitas vezes pode ser morrer. Né? Porque também são pessoas vidas que não importam. Acho que é essa a questão. Se ela morre por um estresse violento, por uma agressão violenta contra ela, tá? É uma vida que não importa mesmo. Então, morreu, que pena. Ela já tinha problema, né? Ela ia morrer mesmo. É como os da pandemia, né? Os atletas não morrem. Ok. E não foi bem assim, né? A gente sabia que não ia ser assim, assim como sabe que também essas cobranças de metas artificiais e que vem o resultado final e não tem processo, e quando a gente está falando em educação, a gente está falando de um processo contínuo, né? Não é chegar a uma meta, a um resultado. Né? Mas você tira esse processo de cena, fala em produto final, resultado, né? E o que acontecer vai ser acidente de trabalho. Quando a vida entra em colapso, eles chamam de fatalidade, né? Exatamente. Mas é um projeto, é um sistema. E a Silvaneide, ela não está sozinha, né? A gente tem professores agredidos, professores em crise, professores exaustos, professores fazendo curso de progressão deitado em camas de hospital com medo de perder direitos.
igual circulou algumas semanas um vídeo de um professor na cama do hospital. Então, a gente está falando de um neoliberalismo escolar que ele mata quando ele transforma educadores em peças descartáveis, que ele mata quando ele naturaliza a precarização como rotina. Então, é um modelo de gestão que não melhora a escola, mas que sufoca a escola. E esses testes padronizados, né, essas metas, esses resultados, são muitas provas, né, e resultados e metas, não só o IDEB, o PISA, dentre tantos outros, que são apresentados como se fosse uma medida neutra e objetiva de avaliar a educação brasileira. Só que essas avaliações, essas provas, esses testes, eles vão avaliar toda a multiplicidade e a territorialidade da educação brasileira a partir de critérios fixos, universais, quando não eurocêntricos, né? Quando não, no caso do PISA, são critérios de avaliação da educação que são determinados por organismos internacionais como a OCDE, o Banco Mundial. E aí fatores como nível socioeconômico dos alunos, formação docente, valorização do magistério, condições de trabalho, infraestrutura, número de alunos em sala de aula, entre tantos outros, que incidem diretamente sobre a qualidade do ensino, eles não são levados em consideração. Saberes populares, cultura, valores, nada disso existe. São os famosos testes padronizados, tanto eu brinco, os testes para ver quem quer ir, né? Porque teste de QI é para ver quem quer ir, né? Mas qualquer teste padronizado, né? Você elimina totalmente o sujeito, portanto, você tira a vida. E você assumidamente aplica um padrão estatístico externo a uma população que você sabe que é diferente, né? Como se aquilo fosse um objeto neutro, né? Eu atualmente já não acredito que acreditem que seja neutro, sabem e aplicam, né? Que tem um propósito. É lógico que a parte final lá do profissional que está aplicando, ele já foi tão submisso e tão submetido que talvez ele nem perceba, né? Que ele está... talvez ele até acredite que seja possível essa neutralidade, que o objeto, o teste é maravilhoso, e não perceba que ele está definindo a vida dessa criança ou desse adolescente, né? De tão objetificado que foi o profissional por essa submissão, né? Que é na própria formação. Mas você, quando faz essa avaliação, qualquer tipo de avaliação padronizada, de qualquer ordem, né? Quando você fala de algo biológico, por exemplo, eu sempre dou exemplo bem fácil, que é glicemia, quantidade de açúcar no sangue, né? A gente tem um padrão de normalidade que, quando a formação é adequada, o médico ou o profissional de saúde sabe que aquilo é um normal estatístico, populacional, né? E que tem uma variação de 80 a 110, mas que isso não é o normal individual da pessoa. O normal individual a gente não tem acesso. E, com certeza, ele não varia de 80 a 110, né? Varia de 85 a 89, por exemplo. Estou chutando, porque a gente não sabe. Que se eu variar tudo aquilo dentro de um padrão populacional, ou eu vou estar com a glicemia, com a glicose baixa, ou com ela alta, para o meu normal individual, que é o que conta. Então, isto, quando você fala de coisas que são medidas por aparelhos, como a glicose no sangue, e que é biológico, né? Não tem... acho que ainda não... Não, acho que a emoção pode afetar, sim. Mas, enfim, você está medindo a glicose, não está... Né? Você tem nítido isso, você tem essa discussão do quanto é difícil falar em normal ou anormal. Esse resultado de estatística é só uma aproximação com o normal individual, né? E que é pelo acompanhamento. Quando você vai para o campo mais complexo, que é no campo dos afetos, emoções, no campo de si, fala-se com uma tranquilidade, uma facilidade em normal, anormal, fulano. Quer dizer, é exatamente o mais complexo e sofisticado que nos define como humanos, né? E aquilo mais difícil de avaliar, aquilo é raso, de uma forma tão absurda que assusta.
né? Exato. E onde é muito fácil, a gente discute que não é tão fácil. E onde é extremamente difícil, a gente não tem acesso, né? Você fala com uma superficialidade enorme, né? Quer dizer, eu não conheço, só para pegar o exemplo que você deu do PISA, né? Mas não vamos pegar o PISA, vamos pegar uma outra situação. Eu não conheço nenhum teste de coordenação visomotora que seja jogar bolinha de gude ou de construir pipa, né? E não me digam, porque a resposta sempre isso é muito subjetivo. Ok, é tão subjetivo como quando você mandou ele desenhar um quadrado com lápis e papel. É tão subjetivo quanto. A diferença é, alguns sabem fazer pipa e outros têm acesso a lápis e papel, mas a coordenação é a mesma, né? Então, é subjetivo, sim. Não a avaliação, mas o modo como eu escolho avaliar. Uhum. Aí é a minha subjetividade, mas tudo isso é ofuscado e não, nem se discute mais tanto com os estudantes, né? Então, é dominante ainda, né, a psicometria em muitas faculdades. E aí é tudo muito tranquilo, né? E é com isso que você começa a carimbar, assim como na pedagogia também, né? Mas eu dei uma interrompida, acho que eu fiz você perder um pouquinho, Juliana. Não, mas é excelente, porque a gente tem que desnaturalizar esses critérios e esses dispositivos que se pretendem mensurar aquilo né, que é amplo, que é complexo. Então, a gente tem hoje testes, inclusive do PISA, que avaliam o socioemocional, né? E tratam o socioemocional como uma entidade, quase, né? O socioemocional. Né? A gente tem testes de PISA que avaliam criatividade. E a gente começa a pensar que critérios são esses, quem define esses critérios, o que é uma educação de qualidade, né? Como é que uma educação de qualidade ela vai ser definida por critérios de português e matemática? É o que você falou, como é que a gente mensura e avalia uma educação emancipadora, uma educação capaz de abarcar saberes historicamente marginalizados, uma educação voltada para a transformação social. Que qualidade é essa? E aí, para simplificar, assume-se que uma educação de qualidade é sinônimo de uma educação empresarial. Esse vira o modelo. Só que como é que, primeiro, né, que qualidade é essa? E como é que eu posso avaliar uma tal qualidade de educação isolada do direito à alimentação, do direito à habitação, do direito ao trabalho, do direito à moradia, do direito à renda? Né? Que avaliadores são esses? Né? Que educação é essa abstrata? Né, que vai ali fazer um estreitamento curricular, que vai fazer uma avaliação ali de disciplinas, português e matemática, que vai ser produtora de fraudes, enfim, esse caminho, né, a gente pode seguir debatendo o IDEB e essas formas de avaliação, mas eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente tem visto é isso que você coloca, né, da tranquilidade de tratar as competências socioemocionais como elementos concretos e mensuráveis. E aqui eu acho que vale muito destacar que quando a gente problematiza a venda desses materiais, a produção industrial de apostilas organizadas por esses grandes grupos, o controle dos conglomerados educacionais sobre as narrativas do que são os nossos afetos e as nossas emoções, isso não significa que a gente está desvalorizando a importância de se trabalhar a afetividade na educação. O que a gente está denunciando é a captura dos nossos afetos. Pelo contrário. A gente é que valoriza. Porque esse projeto ele é tão dominante que parece que ele é o único possível. Então, se você está negando ou questionando esse projeto de educação socioemocional, é como se você fosse contra a educação socioemocional. E é como assim, quando a gente, por exemplo, vai criticar os discursos dos coaches, ninguém é contra liderança, ninguém é contra proatividade. Mas a gente está denunciando o uso que esses coaches fazem desses termos para alimentar um projeto meritocrático. Então, é claro que a gente considera importante trabalhar os afetos e as emoções na escola. A gente só está negando esse projeto. Até porque, apesar desses grupos apresentarem a educação socioemocional como uma grande novidade descoberta e inventada, né, no nosso século XXI, Paulo Freire, Bell Hooks, Rubem Alves, tantos educadores falam disso há anos.
Então, isso não é uma descoberta, é uma invenção, como você falou, né? É uma invenção dos conglomerados educacionais. Mas trabalhar afetos na educação, isso aí já é de tempos. Só que esses autores, né, o Freire, a Bell Hooks, o que eles vão fazer? Vão trabalhar os nossos afetos, só que de forma indissociada de transformação radical do sistema de opressão. Eles vão falar de afetos de forma totalmente conectada com uma luta contra injustiças. Freire vai falar da raiva, do amor, como uma afetividade catalisadora de uma educação libertadora. Então, é claro que a gente quer afetos e emoções na escola, mas afetos voltados para uma educação alinhada com transformação social, para uma educação que vai denunciar mecanismos de poder, de desigualdade, e não afetos apresentados como neutros para alimentar a alienação de um projeto em curso. Acho que isso é muito importante da gente não deixar de falar. E são afetos reais, né? Afetos concretos, vamos chamar assim. E não... Veja, lógico, o afeto tem uma relação enorme com o contexto em que eu vivo, portanto, com o meu contexto social, cultural, político, né? Todas as questões de desigualdade, Ok, mas socioemocional, que é isso? Né? Uhum. E eu assumo, né, a minha birra, para usar até um termo mais simples, né, com competências e habilidades. Né? Eu acho que eu prefiro falar em potencialidades, saberes, aprendidos, possibilidades de aprender. Né? Aí você está falando de uma pessoa. Né? Agora, competência, eu tenho competência para isso? É bem para o mundo do trabalho, né? Não é para a vida. Né? E é bem para docilizar mesmo, né? E submeter. Eu não quero ser competente. Né? Eu quero ter potência e potencialidade, mas isso incomoda. A potencialidade é muito perigosa, a competência é melhor. Né? Então, quer dizer, os nomes não são por acaso. Não é assim, achei bonito chamar. Não é achou bonito chamar de competência, em vez de falar em aprendizagem, saber, cultura. Não é que achou bonito, né? Tem todo um significado, um ideário político aí posto. Né? O nome não é neutro. A linguagem não é neutra, né? Sim. E aí, esse nome já disse tudo, né? A gramática da pedagogia das competências, ela vem substituindo diversos termos, né? A ideia da empregabilidade, a ideia da competência, vai pouco a pouco. Ela vem substituindo até a pedagogia. Não tem pedagogia aí, né? É a pedagogia do conformismo, né? Mas nem é a pedagogia porque se estrutura a partir de um lugar outro dos horizontes educativos. Sim. Então é isso, assim, né? Essas competências elas vêm justamente para descomplexificar a educação, para tirar o acesso a conhecimentos críticos, profundos e problematizadores, e passar a ideia de que essas competências e habilidades, trabalhar em grupo, né, ser criativo, seria o suficiente para alcançar determinados sucessos no mundo do trabalho. E a gente deixa de falar de crise de desemprego, da situação atual, e coloca tudo nas contas e nas costas do sujeito, do estudante, que não desenvolveu suas competências o suficiente para ser bem-sucedido. E aí, seguindo esse caminho, é muito importante também a gente falar brevemente do papel que as escolas e empresas têm ocupado no cenário brasileiro. E o que eu estou chamando de escolas e empresas? São essas escolas financiadas por esses grandes grupos e que elas vão chegar com metodologias de ensino aparentemente progressistas. Aulas em roda, laboratório de tecnologia, aula de cidadania, projeto de pesquisa, organização de projetos por interesses, hortas, etc. Então, uma das coisas que me chegou foi quando eu estava estudando escolas democráticas, que eu fiz uma pesquisa estudando mais de 30 escolas democráticas no Brasil e no exterior, muitas pessoas me perguntavam: você está estudando escolas democráticas, que bacana, você está estudando a escola empresa tal, aquela escola empresa tal?
E por que as pessoas estão confundindo? Quando eu falo que eu estou estudando uma escola democrática, uma escola com uma outra proposta de educação não tradicional, com participação, por que há uma confusão no imaginário social de que as escolas-empresas seriam essas escolas? E aí, investigando isso, eu fui entender que as escolas-empresas, elas abriram mão justamente desse ensino enfileirado, né, dessa organização de educação tradicional. Né, elas não se organizam mais todo mundo enfileirado, elas se organizam em grupos de pesquisa, em rodas, né, em projetos de interesse, etc. Só que o que está acontecendo aqui? É que são escolas que elas se valem de metodologias historicamente gestadas num campo progressista, só que elas vão esvaziar essas metodologias do seu histórico e da sua potência e vão seguir operando a mesma lógica daquela educação tradicional. Ou seja, apesar de abandonar a rigidez das carteiras enfileiradas, essa educação neoliberal inovadora mantém intacta as estruturas de dominação, mantém intacta a função da escola como um espaço de conformação da ordem vigente. Só que agora está com um formato mais moderninho, mais colorido, mais cool. Então, se antes as escolas elas se assemelhavam às fábricas e aos quartéis, né, disciplinando os corpos por obediência, hoje elas vão ser tão moderninhas quanto os escritórios Google, quanto as startups, né, promovendo esse ambiente criativo, flexível. Mas tanto nas escolas quartéis, escolas fábricas, quanto nas escolas neoliberais, a gente segue tendo um horizonte de manutenção das situações de opressão. A gente segue tendo um horizonte de manutenção do status quo. Então, essa é a grande armadilha da educação chamada inovadora. Porque se a gente muda o formato da escola sem mudar as relações de poder e de dominação que atravessam o nosso fazer educativo, a gente não está produzindo uma educação libertadora. A gente está só usando novos formatos para atender velhas demandas do capital. Então, mudar a metodologia... É bem aquela frase do livro Leopardo, né? Que a gente muda para que tudo permaneça como está. Exato. Não muda, você faz invencionice para que nada seja mudado. Exato. É excelente, é isso. Porque não basta mudar os formatos e metodologias de ensino, né? Claro que mudar metodologia de ensino pode ser muito valioso, pode ser, assim, fundamental. Mas apenas mudar as metodologias de ensino não é o suficiente para a gente transformar uma dimensão ético-política da educação. Porque a gente pode ter uma escola que adota uma assembleia e continuar reproduzindo na assembleia lógicas extremamente hierárquicas, e a gente pode ter uma escola que segue mantendo essas carteiras enfileiradas e produz uma educação extremamente libertadora. Porque o horizonte não está na metodologia em si, mas está no caminho ético-político daquela educação. Então, a gente quer sim mudanças de metodologias plurais, diversas, desde que estejam articuladas a um projeto pedagógico libertador e democrático. Desde que esteja comprometido com a transformação social, né, com a superação das estruturas hierárquicas. Só que sem um posicionamento político claro, a gente corre o risco de apenas sofisticar as formas de reprodução dessa exclusão. Então, é muito importante a gente olhar criticamente para as propostas que se apresentam como rupturas, como inovação, mas que estão só atualizando esses mecanismos de controle e de adaptação. E aí, nesse sentido também, é que as pautas identitárias elas ganham um caminho também de esvaziamento. Porque se a gente vai assistir as lives, os congressos, os festivais, né? Acabou de ter o Festival LED aqui no Rio, a gente vê que determinados materiais eles vão incorporar as pautas identitárias, como racismo, machismo, homofobia, mas de uma forma superficial, desvinculado de uma crítica ampla à estrutura que, de fato, produz e sustenta essas opressões. Então, a gente vê uma apropriação esvaziada dessas pautas. Né? Elas são incluídas no currículo só enquanto elas não incomodarem. Só se elas não ameaçarem a base desse sistema. Então, é uma lógica liberal que celebra a diversidade, né? Bota a diversidade ali nas suas propagandas, no marketing, mas sem confrontar
os mecanismos de exploração e de desigualdade que o neoliberalismo impõe. Porque como é que eu vou falar sobre racismo ou sobre violência de gênero sem mencionar a precarização do trabalho docente? Sem mencionar o sucateamento da escola pública, a mercantilização da educação. Então, é um caminho que essas empresas, ao mesmo tempo que elas se dizem produtoras de uma política antirracista, elas estão sucateando justamente a educação da escola pública destinada majoritariamente a crianças negras e periféricas. Então, são processos que eles são diretamente alimentados dentro dessa lógica. E por isso que é importante a gente colocar que é claro que as pautas identitárias elas estão ali hoje incomodando fruto de conquistas históricas dos movimentos sociais. E é justamente por elas estarem aqui incomodando, né, disputando espaços, que o capitalismo vai querer engolir, né, capturar, para controlar. Então, a gente quer sim poder falar de diversidade, mas uma diversidade que vai confrontar as relações de poder, que vai estar comprometida com um projeto coletivo de justiça social. E o desafio, então, é a gente, quando escutar esses discursos, que são muito sedutores, é a gente poder localizar criticamente de onde esses discursos partem, a serviço de quem eles operam e qual o lugar que eles ocupam na engrenagem neoliberal. Então, claro que é muito importante em termos de representatividade, de circulação, mas para a gente estar atento a essa captura que transforma a diversidade em consumo, né, que transforma a diversidade como mais uma propaganda, né, dos seus projetos e das suas escolas e das suas empresas, e não, de fato, a diversidade como um compromisso com a diferença. E o que a gente vê, na verdade, é uma constante apropriação e esvaziamento de expressões e conceitos do campo progressista. Isso sistematicamente é feito, né? Do mesmo modo como se apropriam das cores da bandeira, e até da bandeira, né? Também se apropriam das expressões, né? Aliás, eu ia até brincar que agora é até mais a bandeira de Israel do que a brasileira, né? Que está sendo apropriada por movimentos cristãos, o que é muito interessante. Uhum. É a questão do esvaziamento mesmo, né? Quer dizer, você esvazia o conteúdo real e preenche com outro conteúdo, né? Isso você faz com símbolos, com expressões, né? E você acaba esvaziando isso mesmo, né? É algo que acontece o tempo todo, né? Então, a questão, por exemplo, das pautas identitárias, claramente tem sido apropriada, né? Mas também acho que tem uma questão na luta, nas lutas identitárias, que é aquela questão que a gente começou logo no começo, né? Quer dizer, é a mesma luta. Uhum. E a gente não consegue juntar. Essa luta, a luta contra a destruição de garantia do sistema de garantia de direitos, a patologização, quer dizer, é uma luta só, né? Porque elas estão conexas, né? Não é por acaso, por exemplo, que teve uma luta enorme, né, no Conselho Federal de Psicologia e também pela Justiça, no campo judiciário, que foi acionado, com a questão da cura gay, né, que é a própria patologização da identidade, né? Então, quer dizer, ou a gente aprende a se juntar, né, e perceber que, na verdade, a gente está junto, né? Ou a gente continua. E isso, quando eu estou falando de se juntar, não é apagar as diferenças, não. Tem especificidades, mas é todos numa mesma luta, né? Isso é que a gente ainda não conseguiu aprender como fazer, né? O que fragiliza muito mais, né? Um campo que já é contra-hegemônico. Ainda não conseguimos, mas estamos diariamente tentando aprender. Não, a gente não conseguiu, mas também não desistiu. E a gente vai chegar lá, com certeza. Juliana, acho que, olha, fantástica a sua fala, super didática e super profunda. Não sei se tem algo mais que você queira falar.
Não, só queria isso, deixar canal de comunicação aberto para a gente continuar fazendo as nossas invenções e Sim, buscando construir, né, as nossas andanças, os nossos caminhos para lutar por uma educação que vai afirmar a educação como um bem público e não como uma mercadoria à mercê dos interesses privados e dessas lógicas gerenciais, colonizadoras. Então é isso, né? Eu acho que, como você colocou, a gente segue buscando formas de inventar saídas que desviem desse caminho individualizante do cada um por si e me coloco à disposição para inventarmos e construirmos juntos saídas sempre através do coletivo. Então, agradecer esse espaço, essa troca, essa oportunidade da gente seguir pensando juntas e também me colocar à disposição para quem quiser acessar pelo Instagram Andanças Educativas. Eu estou diariamente tentando disputar narrativas das redes sociais, que é um espaço difícil, mas a gente também faz luta. tem conseguido. Então, além da academia, né, da parte universitária, também tenho atuado nas redes como uma forma de tentar construir algum espaço possível de respiro ali. Obrigada, Juliana. Muito obrigada pela sua disponibilidade e obrigada pela sua militância, que é fundamental, né? A gente precisa muito disso, né? E a gente, é o que a gente falou, a gente ainda não chegou lá, mas a gente vai chegar, sem dúvida. Então, obrigada, e só enfatizando que o Despatologiza é um espaço seu, tá? É só você mandar sinais de tambores ou de fumaça e a gente bota esse espaço aqui para você apresentar mais ideias, mais reflexões e nos ajudar a continuar pensando sobre os mundos que a gente quer construir, os futuros que a gente quer construir. Obrigada, viu? Muito obrigada, de coração. Bom, hein? Vou pela chá,